Ah, o Japão. Sempre sendo algo tão diferente do que estamos acostumados e tendo tantas coisas culturais que nem sequer imaginamos. Mas uma coisa sempre me chamou muito a atenção quando se relacionava a isso: era o terror. Seja de criaturas sobrenaturais e lendas do Japão que nós nem sequer fazemos ideias, ou até mesmo como criaturas tipo yokais ou onis. E para quem não está tão familiarizado com essas palavras, yokais e onis seriam algo como sobrenatural, algo que não é do nosso mundo, que está muito fora da compreensão humana de uma forma mais literária. E nós, na maioria aqui do ocidente, teremos a conhecer esse tipo de coisa devido a muitos animes e coisas que acabam representando, digamos, as assombrações como hoje. Mas certo, Liu, aonde você quer chegar exatamente falando sobre tudo isso? Muito simples, pois hoje eu quero falar sobre um canal específico que eu acabei encontrando. Um canal japonês denominado For Wow, que olhando um pouco mais por cima, se você não prestar muita atenção, você pode até dizer que é um simples canal sobre exploração urbana, sobre assombrações do Japão. Mas se você for um pouco mais a fundo e de verdade dado entrar tudo isso, você vai ver que não é apenas isso. Então, antes de embarcarmos um pouco mais nessa jornada um pouco mais investigativa sobre esses casos, eu acabei conhecendo esse canal da vida do meu amigo Amin, que esse sim é o meu caracal preferido desse YouTube, que eu vou estar deixando aí na descrição o vídeo dele que acabou fazendo eu conhecer toda essa obra. Então já lhe peço também, minha gente, que se não for pedir muito antes de embarcarmos em tudo isso, considere estar se inscrevendo, deixando seu like e estar comentando sobre o que você achou de tudo isso no final. Então, sem muito mais enrolar, vamos falar finalmente sobre o caso. Este começo aqui nos introduz, digamos, para um tipo de investigação denominado por alguém chamado Meguro, que estava tentando investigar um tipo de casa onde acontecia coisas muito estranhas e bizarras, mas que infelizmente em julho de 2023 acabou sendo sanada essas investigações e não se continuou o caso. E o motivo desse barramento seria em relação a um médico que estava ajudando ele, dizendo que Meguro tocou em algo muito perigoso e que ele não deveria continuar o caso, pois aquilo se tratava de um tipo de maldição. E as coisas que iríamos observar logo em seguida se relatava sobre exatamente esse caso e coisas que o Meguro acabou encontrando e vendo nesse meio tempo. Uma coisa logo em seguida que se é explicada aqui é que a casa principal onde tudo ocorreu era interligada com algum tipo de clínica ao lado. E o homem que se morava nessa casa era denominado Matsuo, e foi ele que acabou chamando o Meguro para tentar investigar e entender o que estava acontecendo naquele local. Mas uma coisa importante que eu devo ressaltar aqui é que essa clínica foi fechada em 1990, e o relato onde estamos vendo, que foi onde o Meguro foi chamado, aconteceu cerca de 2015. E o que o morador do local relata é que a clínica durante a noite se torna algo muito suspeito, fazendo sons estranhos e barulhos como se tivesse alguém no lugar e que simplesmente à noite aquilo vira de verdade um pesadelo. E assim vemos logo em seguida algumas gravações dele relatando o estado deplorável e miserável do local. E assim podemos ver nas gravações dele sobre relatos da clínica, onde aqui podemos ver como o tempo acabou desgastando um lugar que já foi cheio de pessoas algum dia, cerca de mais ou menos 20 a 25 anos, onde ninguém pisa ali.
Mas as coisas já tendem a ficar um pouco estranhas a partir desta primeira gravação, pois aqui em um certo momento ele acaba entrando em um quarto, onde até mesmo ele acaba ouvindo algum tipo de voz ou sussurro. Mas continuando um pouco mais à frente, o vídeo se destaca especificamente em um tipo de escada, que levava ao segundo andar da clínica onde um tal de Hiroto se vivia lá, onde tinha cerca de 20 anos na época, mas que ele se relata aqui também que ele não estava sozinho se vivendo perto daquele local, como se vivia junto com ele uma tal de Sayako, que seria a sua filha. Mas conforme foi passando as gravações, ele também pediu que ele não gravasse apenas a clínica, mas sim também a casa principal. E aqui temos o relato da sua primeira vítima dentro dessa casa, que seria a própria filha de Matsumo, que faleceu porque acabou se perdendo o controle nas escadas e assim acabou causando um acidente. E aqui se explica que isso ocorreu cerca de 1990, pois Ayako tinha um bom relacionamento com Hiroto, que vivia no segundo andar, e frequentemente ia ao seu quarto visitar ele. Mas em uma dessas voltadas no meio da noite, ela acabou se escorregando no meio dessa escada e infelizmente acabou falecendo. E esse seria o principal motivo da clínica ter sido fechada no momento, pois ele entrou em uma depressão tão grande que não conseguiu mais lidar nem sequer com o trabalho. E a gravação que iremos ver a seguir seria a gravação de como está o quarto do Hiroto depois de 20 anos do ocorrido. Como vocês mesmo viram agora há pouco, aqui se relata que além da própria Ayako ter falecido, uma outra pessoa também faleceu nesse local, que seria o próprio Hiroto, cujo antigamente era o dono deste quarto que viveu e trabalhou ali mesmo. E, infelizmente, as circunstâncias que ocorreram fizeram ele ter que tirar a sua própria vida. Aqui já se corta para algo bastante interessante, pois segundo Matsuo, Hiroto estava se comportando de uma forma um pouco estranha antes de sua morte, pois segundo relatos da própria conversa e entrevista dele, o cara começou a agir de uma forma muito suspeita no meio das escadas, dizia que ele ficava subindo e descendo elas toda hora e repetindo frases como Ayako está chegando, Ayako está chegando. Certo, até agora pelo que podemos ver, essa história tem muitas coisas que acabaram acontecendo no meio disso, mas isso eu vou tentar abordar e falar um pouco mais para frente, pois por enquanto agora se corta para o tipo de gravação durante a clínica no meio da madrugada, onde aqui se relata algumas coisas que acabaram acontecendo durante essa noite. E uma coisa que eu tenho muito que elogiar aqui é a coragem de Meguro de simplesmente pedir um carpete emprestado para dormir e filmar tudo o que se acontece na residência e na clínica, pois eu tenho certeza que muita gente não faria isso em um local como esse. E assim, às exatas 2h30 da manhã, foi quando algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Quando deu exatas 2h30 da manhã, Meguro ainda estava acordado, mas estranhamente começou a ouvir muitos passos vindo das escadas, que nós, como estamos vendo na câmera, não estava nada acontecendo, mas algo muito bizarro acontece logo em seguida, pois o quarto de Hiroto acabou abrindo sozinho. E assim Meguro decidiu verificar, pois de alguma forma ele pensava que poderia ser Matsuo acabar procurando ele no segundo andar. Mas uma coisa meio bizarra que acabou acontecendo também é que ele acabou pedindo para que o Meguri nunca chegasse à casa principal até que amanhecesse, provavelmente por medo de alguma coisa ou que alguma coisa acontecesse com ele. E assim vemos um leve compilado sobre algumas coisas estranhas que acabaram ocorrendo no meio daquela noite. Logo em seguida, a manhã se ocorreu e o dia amanheceu, e Meguro tentou explorar novamente a clínica para ver se achava alguma coisa de diferente ou alguma anomalia, mas sem sucesso. Até que pela manhã seguinte ele decidiu ir pela casa principal para conversar com Matsuo,
Mas uma coisa bizarra também começou a chamar a atenção dele, pois ele encontrou algum tipo estranho de retratos de pessoas no chão ou um tipo de bonecas com rostos, o que vai por mim. Isso não é algo muito confortável de se ver numa casa e numa situação como essa. Até que ele infelizmente foi pego gravando tudo aquilo e ele não gostou muito daquela situação e acabou sendo expulso do local e voltando para casa. Mas ele reorganizando um pouco mais as gravações da noite passada, ele acabou enviando um e-mail para Matsu para entender o que ele achava dessa situação. Até que ele respondeu apenas dizendo: "Parece que a Ayako queria ver o Hiroto." Após isso ocorrer, ele acabou perdendo o contato por cerca de 3 meses com Matsu. Meguro acabou recebendo uma ligação de um conhecido que também trabalhava junto com Matsu no meio disso, com infelizmente a notícia de que Matsu devia havido falecido com um ataque cardíaco, e que infelizmente ele foi encontrado agonizando no chão por um vizinho que assim obviamente acabou chamando a ambulância e o pronto-socorro. Mas algo meio bizarro acaba se considerando no meio dessa situação, que os vizinhos enquanto levavam ele para a ambulância e levavam para ele ser socorrido, falava que ele cantava um tipo de canção. E claramente depois de descobrir tudo isso, ele ficou mais intrigado para tentar entender o que estava acontecendo e preocupado com Matsu. Mas uma coisa que ainda não se foi respondida exatamente aqui, o que eram aqueles quadros e coisas que ele acabou vendo que irritaram tanto ele a ponto de expulsar ele desse caso. E isso são dúvidas que ficaram no ar por cerca de 8 anos, até que chegamos ao ano de 2023. Onde aqui Meguro acaba recebendo a notícia daquele mesmo amigo da antiga ligação, falando que aquela casa acabou sendo comprada. Então, querendo sanar um pouco mais as suas dúvidas, ele acabou ligando e conversando com o dono desta casa, onde ele acabou falando um pouco mais sobre os acontecimentos e falou para os dois se encontrarem para tentar entender um pouco melhor esse caso. E principalmente se a casa ainda tinha algum tipo de anomalia ou se tinha sanado, mas que ele ainda não saberia se responder a esse tipo de pergunta, pois o homem não teria visitado tanto esta casa, pois ele comprou na época da pandemia. Mas o homem estava insistindo para que ele aparecesse para tentar entender o que eram aqueles quadros e principalmente o que são aqueles retratos de pessoas mortas espalhados pela casa. E assim, em 2023, Meguro acabou retornando para aquela casa para tentar entender e finalizar aquele antigo caso. E assim, mais uma vez, ele acabou se explorando todo o local que parecia estar muito mais abandonado do que da última vez. Mas diferente da última vez que ele acabou se visitando, aqui ele consegue se mostrar um pouco mais da casa principal devido à ausência de Matsu. Mas o foco principal e coisa que até nós estamos com uma certa dúvida, o que seria exatamente aqueles tipos de bonecas que ele acaba sim encontrando no meio da casa. Mas algo que ele acabou se notando é que esses quadros e bonecas estavam na frente de um altar Shinto. Que dando um pouco mais uma pesquisada sobre tudo isso, eu não conseguia achar algo tão definido para isso, mas seria, digamos, algo muito comum, principalmente no Japão, que seria algo como uma religião de lá. E assim ele acabou tirando todas as bonecas de frente das fotos e acabou registrando cada uma para tentar reconhecer e ver quem eram essas pessoas. Mas algo meio bizarro acabou acontecendo aqui, pois quando ele observou os últimos dois quadros, ele acabou sim reconhecendo quem eram essas duas pessoas. Eram o próprio Ayako e Hiroto. Mas algo muito perspicaz da parte dele é que ele se notou que a ordem daqueles quadros se parecia um tipo de casamento, onde Ayako e Hiroto seriam os principais dali, como noivo e noiva. E após tudo isso, ele confirmou um pouco mais essas coisas que acabamos de ver, ele acabou posicionando suas câmeras para passar mais uma noite naquela clínica e na casa, para ver de verdade o que estava acontecendo. E assim, mais uma vez, ele vai dormir nesse local, mas não desta vez na clínica, mas sim na casa principal. Mas assim, mesmo sendo na casa principal, eu tiro muito o chapéu pra ele, pois isso exige muita coragem. E assim ele acabou se pegando no sono e dormindo ali mesmo. Mas digamos que esse sossego acaba não durando muito. Por cerca de 3 da manhã, ele acaba se acordando com um som muito esquisito vindo de um outro cômodo e acaba decidindo ir verificar. Mas mesmo indo aparentemente para o local da origem do barulho, ele acaba não se encontrando muita coisa. Então ele decide pegar o seu notebook e verificar o que as câmeras captaram até este momento. E literalmente as mesmas coisas que aconteceram na época de 2015 vieram a se repetir, como por exemplo o barulho vindo das escadas e a porta do quarto de Hiroto se abrindo sozinha. Mas algo diferente acabou acontecendo no meio dessa noite, pois aqui digamos que uma boneca acabou caindo naquele altar que eu acabei mostrando pra vocês, e ele decidiu verificar o que exatamente aconteceu ali. Mas o que estava acontecendo naquele momento era algo que ele não tinha percebido, é que tinha mais um quadro dentro daquele altar, e consistia também com uma boneca em cima como todos os outros quadros que ele acabou tirando.
Mas como vimos nessa gravação, a boneca acabou caindo, acabou quebrando a outra boneca que estava embaixo. E quando ele foi verificar sobre o que se tratava aquele quadro embaixo, que ele acabou ignorando sem querer, ele se percebeu que era um rosto muito familiar também que ele conhecia. Se tratava do próprio rosto de Matsu. E obviamente ele estranhou tudo isso, pois ele mesmo fala que depois de tudo aquilo, ninguém mais visitou a casa ou não teria feito alguma coisa para colocar exatamente a boneca ali junto com o quadro dele. Ou seja, quem fez aquela própria situação acabou ocorrendo foi o próprio Matsu. E assim ele intrigado decidiu observar um pouco mais esse quadro, e assim ele se notou que tinha um pequeno corte de papel enfiado no meio disso. E o que estava escrito nesse papel significava algo como: eu sacrifico minha vida em nome de Touson-sama. E ele ficou um pouco intrigado, pois isso pegou aparentemente ele muito desprevenido, pois afinal, quem seria Touson-sama e o que diabos é exatamente isso? Mas podemos concluir que aquela canção meio estranha que ele acabou falando momentos antes de sua morte, muito provavelmente seria ele orando para esse tipo de Deus que ele acreditava, coisa assim, e ele deduziu também que essa oração seria que ele sacrificaria sua vida para que o casamento dos dois continuasse rolando após a sua morte. Após isso ele acabou pegando as suas coisas e retornando para casa, e assim como eu também tentei pesquisar um pouco mais sobre esse tal de Touson-sama, mas como eu também, ele acabou não encontrando muita coisa, e ele até deduziu e teorizou que muito provavelmente seria algum tipo de deus de algum tipo de região ou religião muito específica de alguma área. Mas enquanto ele precisava e voltava para casa para pesquisar um pouco mais sobre Touson-sama, o dono da casa acabou ligando para ele novamente, dizendo que acabou ocorrendo algum tipo de acidente onde um carro acabou batendo no portão da frente. Mas felizmente nesse acidente ninguém se feriu, mas mesmo assim ele acabou indo àquele local à noite. E assim ele também decidiu buscar a ajuda de um tipo de médium para tentar ajudar ele um pouco mais nessa situação. Mas a recomendação fortíssima do médium é que ele largasse essa investigação, pois ele acabou se encontrando com algo muito perigoso, que seria algo como um tipo de maldição, algo que ele não deveria nunca se intrometer. E assim o vídeo se encerra sobre esse caso com a opinião pessoal dele, dizendo que ele muito provavelmente acha que esse tal de Touson-sama seria um tipo de casamento após a morte, onde aqui Matsu estaria tentando fazer esse ritual desde 1990, e que para no final, para tudo der certo, possivelmente ele tenha entregado sua própria vida para que os dois se casassem no vida após a morte. Mas, como podemos observar, Ayako continua indo até o quarto de Hiroto sem sucesso, onde aqui provavelmente esse ritual nunca daria certo. E ele conclui que ele até está feliz por esse ritual ter nunca dado certo, pois ele não sabe nem mesmo que tipo de entidade ele teria que lidar se isso realmente tivesse dado certo, e que no final de tudo isso, tudo continua a mesma coisa. E antes de sair daquela casa, ele acabou limpando os quadros, arrumando todas as bonecas e fazendo uma oração, para que ambos no final possam ter algum tipo de paz. Eu não sei nem exatamente o que dizer sobre esse final, só que eu sei que vocês repararam que esse aqui é um vídeo muito fora da curva, pois dessa vez não estou falando sobre nenhum análogo horror, ARG ou qualquer coisa do tipo, mas sim sobre um caso envolvendo coisas urbanas e assombrações, coisa que eu até mesmo estava meio relutante de trazer aqui no canal, mas é um tema que eu de verdade gosto e gostaria também de trazer e compartilhar com vocês aqui um pouco. Então por isso eu peço, por favor, se vocês puderem estar comentando o que vocês acharam de verdade desse vídeo, se vocês querem que eu traga mais coisas desse tipo meio diferenciada, para não ficar sempre na mesma coisa, pois afinal estamos em um ano novo e eu quero testar coisas novas aqui no canal para poder trazer algumas coisas melhores de qualidade para vocês aqui também. Quero agradecer também de verdade pelas 30 mil pessoas que estão me acompanhando quando esse vídeo estiver saindo, e que de verdade eu tenho a agradecer por todo o apoio e carinho que vocês me dão nessa minha pequena ou grande jornada que eu tenho aqui no YouTube. Mas é isso, minha gente, de verdade agora o vídeo vai se finalizando por aqui. Muito obrigado a você por estar se inscrevendo e deixando seu like se for novo por aqui. Não esqueça também de estar comentando sobre coisas que não precisam ser necessariamente sobre análogo horror ou sobre coisas desse tipo, que eu adoraria, quem sabe, estar tendo um próximo tema de vídeo que você acabou sugerindo. Lembrando que todos os créditos em si eu sempre vou estar deixando aí na descrição para você estar dando um apoio um pouco melhor sobre a obra original e quiser de verdade você acabar criando coisas desse tipo. Não se esqueçam também que todas as minhas redes sociais e formas de se comunicar comigo eu sempre deixo tudo aí embaixo. E se você quiser estar me dando uma forma um pouco mais direta, o Seja Membro tá logo aí embaixo também e alguns links. Mas é isso, minha gente. Eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Bye bye.